e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. A missão da igreja do Senhor Jesus é pregar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Deus, ele não tem religião. O propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e venham ao pleno conhecimento da verdade. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não viemos aqui pregar religião para você. Nós não viemos aqui convidar vocês para ser evangélico. Nós não somos evangélicos. Apenas somos servos do Senhor, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não vai adiantar o homem ter uma religião para receber a salvação, porque não vai. O único meio do homem encontrar a salvação da alma é somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de João, capítulo 14, Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 14, Jesus disse assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós vivemos num país muito grande, um país de tamanho continental, onde existem muitas crenças, muitas religiões, muitas denominações evangélicas e católicas, mas nenhuma religião pode salvar o homem, nem católica, nem evangélica, nem espírita. É preciso o ser humano entender que o propósito de Deus na terra não foi abrir uma religião para ninguém, mas foi levar o homem a Deus através de Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra para você nesta tarde, nesse dia. Quero ler aqui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é da igreja evangélica. A Bíblia Sagrada não é da igreja católica. A Bíblia Sagrada não é propriedade de religião de ninguém, porque Deus não tem religião. Jesus falou que Deus é Espírito, e o Deus Espírito, Jesus Espírito, que nós estamos pregando aqui nessa tarde, nesse dia, é um Jesus que está presente aqui agora. Você não consegue ver Ele, mas você vai conseguir ouvir Ele através da sua palavra. Jesus disse assim: eu e as minhas palavras somos um. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito tem valor. Talvez você conhece pouco a Bíblia, talvez
Talvez vocês conheçam um pouco as Escrituras, porque vocês foram ensinados desde criança, desde pequeno, a seguir um pastor, ou a seguir um padre, ou a seguir a religião dos seus avós, que se pode ver católicos, espíritas, evangélicos, todos com a dependência de uma religião para poder adorar a Deus. A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Faz bem em crer em Deus. Também os demônios, Satanás, acredita em Deus e estremece. Mas não é apenas acreditar em Deus, não é apenas saber que existe um Deus, que existe Jesus Cristo, mas acreditar em Deus e rejeitar o amor de Deus, o homem será condenado e lançado no inferno. O amor de Deus chama-se Jesus Cristo. Eu saí de Maceió, os irmãos saíram de Pernambuco, outros saíram aqui do interior do Ceará, e não viemos aqui convidar você para fazer parte de uma religião. Nós não viemos aqui convidar você para mudar de religião. Nós viemos aqui conscientizar você através da palavra de Deus, a Bíblia, essa Bíblia que o padre usa, essa Bíblia que o pastor usa, essa Bíblia que a maioria das religiões usam, e que dizem que Jesus Cristo morreu, que realmente Ele morreu, e que ressuscitou, e que é um Salvador, mas que não dizem para vocês o que é que leva o homem para o inferno. Porque acreditar que Jesus é o Salvador, o católico acredita, o espírito acredita, todos que têm uma religião acreditam que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar nós. Mas eu quero dizer para você hoje, você sabe o que é que te leva para o inferno? Você sabe o que é que leva o homem para o inferno? Eu vim aqui nessa tarde, nesse dia, não foi para falar meia verdade para você, foi para falar a verdade das Escrituras. João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão dispostos em ouvir a palavra de Deus? Sem religião evangélica, sem religião católica, sem religião espírita, ouvir as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Jesus disse assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Bem-aventurados que ouvem. Jesus disse: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurado os que leem a palavra de Deus. Mas bem-aventurado são os que praticam a palavra de Deus. Olha, se você quer uma Bíblia, nós temos uma Bíblia para dar de presente para você, para que você possa conhecer as Escrituras. E como eu falei para você, a Bíblia não é de religião, não é de catolicismo romano, não é de igreja evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou ler um texto, e é importante que você preste atenção, ouça as Escrituras, porque isso aqui não é palavra de pastor, isso aqui não é palavra de padre, isso aqui não é palavra do governador nem do político. Isso aqui é a palavra de Deus que foi escrita para o aviso nosso. Você tem todo o direito de seguir a religião que você quiser, de andar no caminho que você quiser, servir a Deus, servir até o diabo se o homem quiser. Mas a verdade das Escrituras você precisa ouvir.
Porque não existe outro meio do homem chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não existe outro meio do homem chegar a Jesus Cristo a não ser pelo Evangelho. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. Você ser evangélico não vai levar você para o céu. Ser católico não vai levar ninguém para o céu. Ter nenhum tipo de religião não vai levar ninguém para o céu. O homem só consegue chegar no céu através do arrependimento, através de ele aceitar a Jesus Cristo como se ele crê no Evangelho e ele seguir a Jesus Cristo. Não é ser evangélico não. Ser evangélico não resolve nada na sua vida. Ser católico não resolve nada na sua vida. Nós fomos ensinados errados há muitos anos. É isso que o diabo quer. Enganar o homem e deixar o homem confortável no seu estado de pecado. É interessante que quando Adão e Eva pecaram, eles se envergonharam. E eles providenciaram meios de tampar a sua vergonha, a sua nudez. E eles fizeram roupas de folha para se cobrirem. Religião, qualquer uma, é como se fosse uma roupa feita de folha. Ela tampa a nudez temporariamente. É por isso que o homem não pode se justificar diante de Deus porque tem uma religião. Eu falei para você alguns textos aqui da palavra de Deus. Quando Deus foi encontrar com Adão e Eva no jardim do Éden, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi esse, do homem ter comunhão com Deus. Como é que você tem comunhão com Deus? Sendo o templo do Espírito Santo, Deus morando dentro de você. Mas o problema é que a Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. Ou você crê em Jesus Cristo e segue somente a Jesus Cristo e obedece somente a Jesus Cristo e tem somente Jesus Cristo como seu Deus, ou então você está condenado para ir para o inferno. Porque somente Jesus Cristo que pode salvar o homem. Mas não é o Jesus morto pendurado numa estátua, pendurado no crucifixo, nem feito de gesso, nem feito de barro, mas um Jesus Espírito, um Jesus Criador, Deus Criador, que deixou uma palavra para a gente obedecer. Deus foi lá no jardim do Éden quando Adão e Eva tinham pecado e disse: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse: eu pequei, Senhor, e me escondi. Me escondi, Senhor. Sabe qual foi a sentença para os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva? Sabe qual foi a sentença para os primeiros dois habitantes da terra que desobedeceram a palavra de Deus? Foram expulsos do jardim do Éden. Houve uma consequência para eles. Entre Adão e Eva e Deus não tinha pastor, não tinha padre, não tinha estátua, não tinha crucifixo. Tinha a palavra para o homem obedecer. O pecado de Adão e Eva causou a separação dos dois e causou a morte dos dois, de forma que o pecado de Adão e Eva passou a todos os habitantes da terra.
E por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, toda criatura descendente de Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Maria pecou, Padre Cícero pecou, Paulo pecou, todos pecadores, sem ter poder de serem justificados pelas suas próprias obras para dizer: eu sou santo e não posso e não preciso de um Salvador. Todos pecaram. Pastor pecador, padre pecador, papa pecador, toda criatura nascida de mulher não tem poder para salvar ninguém. Qual é a igreja dele? Tem igreja não, Não, né? só prega a palavra de Deus. Sim, claro. Aí a Bíblia diz: Exatamente. porque todos pecaram.